SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. Um assunto assim que vale a pena trazer para o público, Dionei, como que nasceu o Join Valley, né? Hoje o Join Valley é uma associação, tem feito programas bem bacanas e tal, mas o que a maioria das pessoas talvez não saiba é os bastidores de tudo isso, né? E vocês dois, Danilo e Dionei, desde o mero início, né, conhecem muito bem. Conta pra gente aí como é que começou toda essa história. Legal, é uma ótima pergunta, eu me sinto muito à vontade para ajudar a responder. Eu informo que eu estou no Join Valley desde o dia 2, né? Porque o dia 1 foi idealizado pelo nosso amigo Danilo, então eu quero compartilhar com ele essa resposta. Eu tenho certeza que é um sonho que foi construído a muitas mãos e eu, num determinado momento, entrei nesse sonho, sonhando como sendo meu, inclusive, mas ele partiu sem dúvida dessa mente brilhante que é o meu amigo Danilo aqui, e acho que ele tem a prioridade em ajudar a responder isso, por favor. Eu me sinto até encabulado, eu não gosto muito de ser elogiado, mas quando... Pode falar de política aqui, como é que tem algum... Certo, não tem. Mas quando eu e o Fabiano... Pois é, né? Corta o que não pode censurar. Mas quando eu recebi o convite para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, a época era Desenvolvimento Econômico de Joinville, já estava na secretaria o Ari, que era diretor executivo, quando o Jalmei era secretário de Desenvolvimento Econômico. O Jalmei foi promovido, né, a ser presidente da Águas de Joinville. E a gente brinca que ele foi promovido porque, eu não sei se sabe, Dionei, mas o maior salário no serviço público de Joinville é Águas de Joinville e presidente do Ipreville. Então, fica a dica, hein? Então o Jalmei foi promovido. E aí o prefeito, naquela ocasião, eu acho que mais sorte do que juízo, né? Resolveu me fazer o convite para ocupar a cadeira que era do Jalmei. E eu imediatamente fiz o convite ao Fabiano para ser diretor executivo desse desafio, né? E estava eu, sempre o Fabiano, o Ari, lá no Núcleo de Jovens Empresários, levantando a bandeira, dizendo, olha, a política precisa melhorar e as pessoas de bem precisam se aproximar da política, né? E a minha avó sempre falou que língua é o chicote da bunda, então de tanto falar, a oportunidade surgiu. Primeiro a gente tacava pedra, depois virou vidraça. E aí foi uma oportunidade muito gostosa. E quando a gente chegou na secretaria, o desafio do então prefeito Udo Deller era colocar de pé um projeto que a CIG havia desenhado em 2012, que é o Parque Tecnológico Norte Catarinense. E ali foi um trabalho de consultoria feito pela Fundação CERT para desenvolver ao entorno do campus da UFSC, lá na região sul da cidade, um parque tecnológico. E como faltava 1 ano e meio para terminar aquela gestão, ficou muito claro para a gente que fazer um parque tecnológico faltando 1 ano e meio para terminar um governo era uma insanidade, porque o empreendimento imobiliário demora muito tempo para se desenvolver. E a gente levou para o prefeito uma visão de que era mais fácil fazer um ecossistema em 1 ano e meio, ou começar o início de um ecossistema, do que tirar o empreendimento imobiliário do papel. E o lado bom disso é que se esse ecossistema prosperasse, o empreendimento imobiliário nasceria de maneira natural. E o prefeito acreditou nessa narrativa, nos autorizou a desenvolver um planejamento para colocar esse ecossistema de pé. E aí fui eu, o Fabiano e o Ari, o Marcos Faust estava conosco naquele período também, o início de começar uma peregrinação de entender como é que se faz ecossistema, né? Como é que a gente consegue colocar a cidade em torno de uma narrativa. E a gente visitou o Brasil inteiro, visitamos o mundo, buscando insights para construir algo que pudesse prosperar na linha do tempo. E aí a gente foi trazendo esses insights, botando lá na nossa metodologia de Design Thinking, e um dia nós demos um título para esse trabalho de brainstorm chamado Join Valley, né?
E esse título era uma brincadeira do Douglas Estrello, que uma vez conheceu o San Pedro Valley, que acho que é no interior de Minas. Minas, e disse, olha, por que vocês não fazem uma Join Valley aqui em Joinville também? Daí a gente botou isso como título porque não tinha nome, né? A gente levou sem querer pro prefeito, estava lá como título, o prefeito olhou o título e gostou. Não foi um pedido para que fosse esse o nome, só que o nosso tinha um Y no final. E aí o prefeito disse, olha, tira esse Y, porque a única diferença entre Joinville e Join Valley é uma letra. E o que a cidade precisa para esse ecossistema prosperar é uma diferença sutil como essa. E a gente assumiu aquilo como o brand que seria todos os programas que ficariam debaixo do guarda-chuva de Join Valley. Aí a gente começou a mobilizar FabLab, Softville e etc. Nessa mobilização veio o Junei no dia 2. E aí a gente resolveu consolidar o lançamento do que seria o Join Valley no dia 9 de março de 2016. Calor, 8 horas da manhã, feriado, patroa as crianças em casa. E aí todo mundo que estava próximo da gente naquele momento, nós resolvemos convidar para ir lá no Palacete Niemeyer para a gente apresentar o que a gente tinha entendido até então, receber sugestões, críticas para aperfeiçoar o modelo de Join Valley. E foi quando o Dionei apareceu com mais força e cada vez mais presente nos diálogos que a gente precisava fazer dali para frente. Então o início oficial foi no dia 9 de março de 2016, junto com... Acho que tinha mais 50 pessoas lá. Mais ou menos isso. Eu fui também. Você estava lá também, o Romualdo também estava lá. Palacete Niemeyer, né? Você fez um convite, né, Danilo? Só te ajudando na lembrança aí. Numa agenda da CIG, né, que você convidou um grande grupo de pessoas. Naquela ocasião, eu estava no núcleo de software da CIG, então, até por conta da CIG, a gente acabou se aproximando e, na verdade... Estava na JORPM no núcleo de tecnologia, eu era o exatamente. presidente. E nós nos conhecemos nesse movimento Join Valley, né? Até legal isso, porque a gente fez um esforço muito grande para levar para a CIG o tema do Join Valley, né? E a gente queria impressionar a diretoria da CIG a respeito do tema. E a gente conseguiu, porque não tinha lugar para sentar no dia, né? E eu lembro de você lá, o Dionei era uma pessoa que a gente já conhecia. Lembro do Alan, hoje é o idealizador do FabLab. O Alan, inclusive, pegou o microfone para fazer uma pergunta a respeito de alguma coisa que estava acontecendo em Portugal na época que ele viu, que era um embrião do que seria o FabLab mais para frente. Aí a gente Aliás, o FabLab nasceu ali a partir daquela reunião também. A gente resolveu incubar o FabLab, porque daí o Rogers, né, o Alan e aquela galera do FabLab se conheceram nesse encontro do dia 9 de março. Depois a gente estimulou que esses encontros continuassem lá no Palacete até o primeiro estatuto do FabLab acontecer, né? E aquilo para nós foi um marco importante, porque na nossa percepção só ia funcionar o ecossistema se cada agente se sentisse empoderado para fazer aquilo que queria, né? E aconteceu com o FabLab, foi a primeira amostra disso, né? Depois a Softville começou a ter a sua independência também, o Ágora vem mais tarde, e aí as coisas começam a acontecer e a gente vê esses números tão bonitos quanto hoje. E a partir daquele encontro foram criados alguns grupos temáticos, né? Destes grupos temáticos lá, eu acho que os que mais ganharam força foi justamente essa de empreendedorismo, inovação e tecnologia, o FabLab, né, com bastante consistência.